Muito boa tarde a todos. Estamos aqui com David Becker, formado pela Faculdade Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também pela Fundação Getúlio Vargas, fez bacharelado na FGV e Master's Degree na PUC São Paulo. Já trabalhou como economista analista no Banco Itaú, e agora trabalhando como economista-chefe de estratégia no no Bank of America, Merrill Lynch. É isso mesmo? Confirma? Opa, confirmo. Maravilha, maravilha. Então, Sr. David, se o senhor quiser começar aquela apresentação, pode começar. Tá, joia. Bom, então antes de mais nada, boa tarde a todos, ou bom dia, né, depende da hora que vocês estiverem assistindo. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Então, como já foi antecipado aí, eu sou responsável pela área de economia, eu faço estratégia de ações, estratégia de renda variável e também sou chefe adjunto de toda a área de pesquisa lá do Bank of America. Já estou há bastante tempo por lá, trabalhando nos Estados Unidos e né, no meu dia a dia, o que eu faço basicamente é tentar projetar aí os acontecimentos e como que isso vai afetar o comportamento dos ativos. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder participar dessa discussão. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre a nossa perspectiva de cenário para o Brasil, e depois, obviamente, a gente está aberto às perguntas que vocês tiverem. Eu acho que talvez o título da apresentação resume um pouco da história, mas diz respeito principalmente à questão do crescimento, né? Se vocês lembrarem, no pico da preocupação com Covid, as projeções que a gente chegou a ver para a economia brasileira eram bastante ruins, né? E o que a gente tem visto na margem é uma melhora nessas perspectivas econômicas para o Brasil. É óbvio que isso não significa que a gente não tenha preocupações, né? Como vocês sabem, a questão fiscal ela tem preocupado a todos nós. Tentando contextualizar um pouco as nossas visões, então, no momento a gente está trabalhando com uma queda de crescimento para esse ano de 4,9%, a gente chegou a trabalhar com 7,7% e essa projeção foi melhorando, e a gente tem uma projeção de crescimento de 3% para o ano que vem. E, então, assim, a atividade já está em processo de recuperação, mas, obviamente, existem algumas incertezas adiante. A gente tem, por exemplo, o comportamento do setor de serviços tem performado pior do que o PIB, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, por conta da pandemia. A performance desse setor vai depender muito do que vai acontecer com a vacina. Então, esse que é um setor que tem um peso relevante na economia, acaba afetando, influenciando as dúvidas que a gente tem em relação ao crescimento no ano que vem. Inflação ela está vindo de um patamar bem debilitado, até acho que esse 2% que a gente tem de inflação para esse ano está um pouco, talvez, na ponta baixa. Vocês têm acompanhado aí um pouco mais de pressão inflacionária, mas a ideia é que ainda um cenário onde você tem um output gap bastante grande, que faz com que você não tenha uma preocupação por parte do Banco Central tão grande com a inflação. Óbvio que a gente tem que monitorar também a questão fiscal no aspecto da inflação, porque se a gente eventualmente entrasse num processo completo de desancoragem fiscal, isso poderia gerar uma desancoragem das expectativas de inflação também. Política monetária, parece que o mais provável é que o Banco Central deixe os juros em 2% por um período relativamente longo. A gente até tem nas nossas projeções ainda uma redução adicional, mas acho que os eventos recentes na questão fiscal e também na questão da inflação diminuem um pouco essa probabilidade. E aí a gente teria alguns aumentos para o ano que vem. Os aumentos eles vão depender da combinação dos diversos fatores que afetam o nosso cenário. Em relação ao câmbio, nossa expectativa é que o câmbio permaneça num patamar relativamente depreciado.
vai depender também muito do que vai acontecer com o dólar no mundo, mas domesticamente falando, a gente não vê uma situação de fluxos que leve a uma grande apreciação do câmbio no Brasil. Entrando um pouco no detalhe, para a gente colocar essa questão, né, esses números em contexto, primeiro, acho que é interessante a gente olhar um pouco o comportamento do Covid no Brasil. Como vocês podem ver, tanto pelo gráfico, os gráficos de cima, ou da esquerda e da direita, a gente está vendo aí uma queda no número de casos, uma queda no número de mortes, ainda é um patamar elevado, sem dúvida, de mortes, mas a gente chegou, se vocês lembram aí, no gráfico aí, vocês podem ver no período de junho, desde maio até agosto, final de agosto, a gente estava com o número de mortes perto de 1.000 por dia, e agora a gente está numa trajetória de desaceleração, num momento onde a preocupação nos outros países tem sido com a segunda onda. Vocês têm acompanhado os números na Europa, em particular, a gente viu um crescimento do número de casos na margem. Aqui a gente ainda está na primeira onda, não dá para saber se a gente vai ter uma segunda ou não, mas eu acho que o importante notar é que tanto o número de casos quanto o número de mortes tem desacelerado. O Brasil é um país relativamente fechado, as exportações elas são em torno de 13% a 14% do produto, um número baixo, mas claramente o que acontece no resto do mundo acaba influenciando. Eu coloquei aqui na esquerda em cima uma tabelinha só para mostrar nossa expectativa de virada da economia global. A gente tem uma queda do PIB de 4% esse ano e um crescimento de 5,5% no ano que vem. Interessante, por exemplo, olhar a China. China a gente é um país que não tem queda de crescimento nesse ano, embora ele tenha uma desaceleração importante comparado ao que a gente tem visto nos últimos anos de trajetória de crescimento, e mais uma aceleração muito forte para o ano que vem. A gente está falando aí de 8,5% de crescimento. Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma queda de perto de 4%, um crescimento perto de 4% no ano que vem. Então, assim, numa boa parte dos países, o ano que vem ele vai ser importante para a gente saber se a gente já voltou para o patamar de 2019 ou não. Se vocês olharem para as nossas projeções de Brasil, ainda não, né? Porque a gente tem uma queda perto de 5% esse ano e um crescimento de 3% no ano que vem. Mas em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, você vai estar já muito próximo, né? O PIB do ano que vem já vai estar muito próximo do PIB de 2019. Então a velocidade ela está variando um pouco dependendo do país que a gente olha. E interessante, se vocês repararem nesse gráfico embaixo da esquerda, o aumento da representatividade da China nas exportações brasileiras. Essa porcentagem aí, que está no eixo da direita, estava rodando perto de 1,5% lá em 2014, e agora, do PIB, né? E agora a gente está falando aí perto de 4,5%. Então, você tem um crescimento importante na participação da China, e para alguns produtos, como vocês podem ver, petróleo, soja, minério de ferro, a representatividade da China ela é muito, muito grande. Então, assim, embora a economia brasileira seja uma economia relativamente fechada, ela acaba estando exposta ao comportamento da economia global. Quando veio o choque, o governo respondeu, então a gente teve um estímulo fiscal grande, que eu até tenho dito que você tem dois trade-offs claros aqui. Um trade-off que é a deterioração fiscal e a melhora da atividade, e o outro trade-off que é a deterioração fiscal e a melhora da popularidade do governo. Então, basicamente, esses trade-offs eles estão presentes e a gente tem que discutir como que eles vão evoluir adiante. Mas, assim, o objetivo aqui, nesse slide, era mostrar um pouco que teve uma resposta do governo em termos fiscais e teve uma resposta do Banco Central em termos de requerimento de capital, em termos de liquidez, em termos de compulsórios. Então, foi um conjunto muito grande de medidas para combater os choques, em parte a piora do fiscal é que tem feito com que os dados de atividade sejam melhores. E aí a dúvida adiante
acaba sendo o que vai acontecer com a economia brasileira na medida em que você tem uma retirada desses estímulos. Olhando um pouco para o comportamento da atividade, aqui tem um misto de indicadores, mas eu acho que a gente tem que destacar essa discrepância entre o setor entre a questão da indústria e a questão dos serviços, que é esse gráfico da direita do lado, né, embaixo. Vocês podem ver que claramente o setor de serviços está defasado em relação ao resto da economia e não parece que isso vai mudar tão já. Os dados, o gráfico à esquerda desse, o que ele está mostrando é a confiança aí. A gente tem uma recuperação, a gente já está voltando aí para os patamares pré-Covid, mas o setor de serviços ele tem ficado mais defasado, e isso só deve mudar na hora que a questão da vacina ficar mais presente. Como vocês sabem, tem várias vacinas sendo testadas, tem algumas que estão em fase 3, mas é muito difícil precisar o timing. Em termos de nível de produto, se a gente olhar essa queda que a gente viu, aqui eu estou plotando o PIB dessazonalizado, a gente está de volta aí para os níveis de 2009. Lembrando que assim, a gente tinha começado a sair de uma recessão muito forte nos anos de 2015, perto de 2015, e na hora que a gente estava saindo dela, a gente foi atingido pelo choque do Covid, que é um choque claramente muito grande. Então, assim, a gente fez uma destruição de produto nos últimos anos e isso não vai ser recuperado de uma hora para outra. Então, tem um processo aí de recuperação. A gente tem um indicador proprietário de atividade, que a gente chama de indicador coincidente de atividade, que é esse gráfico da esquerda embaixo, e basicamente o nosso indicador ele está mostrando é que o risco aparentemente é por uma surpresa positiva na atividade. Então, aquele 4,9 que eu mencionei de projeção de queda de PIB para esse ano, eu acho que é possível que a gente tenha até números melhores. Mas o que a gente tem nos próximos meses, que a gente tem que estar de olho, é a questão da retirada, da redução dessas transferências do governo, né? O governo estava transferindo R$600 por pessoa para uma camada importante da população, isso já está caindo para 300, então isso pode afetar um pouco o comportamento da atividade. O mercado de trabalho está sofrendo, a gente tem a nossa linha laranja no gráfico da esquerda em cima, está mostrando aí uma perspectiva de alta no desemprego. Então, no limite, essa fraqueza aí do mercado de trabalho, ela vai continuar mantendo a inflação num cenário relativamente tranquilo, que eu vou chegar num segundo. Olhando um pouco o comportamento do mercado de crédito, acho que essa linha, nesse gráfico da esquerda em cima, a gente está plotando aqui o crescimento ano contra ano do crédito. Vocês podem ver o que aconteceu com o crédito para as empresas, tem mostrado aí um crescimento importante aí, é uma resposta às medidas do governo, e o gráfico de barras embaixo desse, se vocês repararem, o que a gente está vendo aí é uma aceleração importante das concessões de crédito dos bancos públicos. Vocês podem ver aí, os bancos públicos ficaram um longo período com taxas negativas em termos de concessão de crédito, e depois, uma vez que veio o choque do Covid e as medidas de estímulo, essas taxas viraram positivas. Então, até na margem, os bancos públicos estão ocupando um pouco de espaço em relação aos bancos privados. Com essa atividade relativamente fraca e com esse gap de produto aberto, a inflação tem ficado bem baixa, como vocês podem ver nesse gráfico da esquerda, a gente está muito perto aí do piso da meta, mas a nossa ideia é que a inflação ela vai acelerar, ela já está acelerando, mas a inflação de serviços está bem tranquila, então você está tendo um choque importante, a gente teve um choque importante no câmbio, a gente teve uma alta importante nos IGPs, e a discussão acaba sendo quanto disso pode virar inflação ao consumidor. Com uma atividade fraca, o repasse
ele tende a ficar a ser limitado, mas eu acho que a gente tem que estar monitorando essa questão da inflação. Eu acho que o risco para a nossa projeção de 2% para esse ano de inflação consumidor é um risco de uma inflação talvez um pouco mais alta, mas ainda é uma inflação confortavelmente abaixo da meta. Esse cenário de inflação relativamente baixa permitiu ao Banco Central implementar reduções importantes da taxa de juros. Eu acho que a discussão aqui é quão sustentável essa taxa vai depender muito de como a gente vai encarar a questão fiscal daqui para frente. Esse juro baixo ele é transformacional, ele muda a forma como as pessoas alocam sua poupança, ele muda a forma como as empresas captam recursos. Então, dependendo do que acontecer com o fiscal, isso vai ter um impacto nas decisões das empresas e das famílias. Como eu mencionei no começo, acho que essa última redução que a gente esperava de 0,25 está ficando um pouco menos provável na margem, mas vai depender da evolução do cenário. Eu acho que um ponto interessante, o próprio Banco Central tem dito na última semana, que se eles identificarem uma mudança em relação à perspectiva do teto do gasto, eles poderiam mudar o forward guidance, lembrando que eles implementaram esse forward guidance, dando a entender que o juro ia ficar baixo por bastante tempo, mas se o fiscal muda, pode ter uma mudança na condução da política monetária. O fiscal é um problema, já era um problema antes do choque. Eu gosto de mostrar esse gráfico de dívida PIB, o gráfico da direita. Como vocês podem ver, a dívida, tanto a bruta quanto a líquida, tem subido de forma importante e a perspectiva ainda é de alta. Claramente, a gente tem um problema fiscal, mas, como eu mencionei, aqueles trade-offs entre o fiscal e a economia, e entre o fiscal e a política, faz com que o ajuste não seja algo trivial. Vocês têm acompanhado aí o ruído nas últimas semanas. Na verdade, a gente espera que as âncoras fiscais elas sejam mantidas, mas a gente tem visto um pouco mais de ruído na margem. Uma simulação que a gente fez é que, basicamente, o Brasil ele precisa de um crescimento de pelo menos 2% de forma sustentável para garantir que a dívida PIB ela possa estabilizar ao longo do tempo. Então, não é só, óbvio que você precisa entregar um ajuste fiscal, mas não é só ajuste fiscal, a gente precisa crescimento. E o orçamento no Brasil ele é muito rígido. Se vocês olharem esse gráfico da direita em cima, ele mostra um índice de flexibilidade de orçamentária na América Latina, e vocês veem aí que no Brasil uma boa parte dos gastos são obrigatórios, e a ideia de uma das PECs que estão em discussão seria eventualmente flexibilizar um pouco para permitir o cumprimento do teto do gasto, mas fica emblemático aqui, olhando para esse gráfico, quão rígido o nosso orçamento é. E aí, quando a gente olha o breakdown, né, a quebra das despesas que está nessa pizza embaixo, claramente a parte de previdência e pessoal são itens que ocupam uma boa parte do orçamento. Como vocês sabem, tem uma série de discussões de reformas. Eu vou começar aí pela discussão da reforma tributária. Basicamente, eu acho que a gente pode olhar essas reformas, né, e tem vários projetos, tem projetos na Câmara, no Senado, tem o projeto do governo, mas basicamente você tem 3 pilares de discussão. Um pilar é o pilar da renda. A ideia aqui era reduzir o imposto de renda na pessoa jurídica, mas eventualmente tributar dividendos. Você tem uma discussão de simplificação tributária, unificação de impostos federais e talvez unificação de impostos nas outras também. E você tem a discussão da retirada dos impostos sobre folha, mas para isso acontecer, você precisaria ter uma contrapartida em termos de arrecadação, que provavelmente seria esse imposto sobre transações. Então, não é trivial avançar com a reforma tributária, como vocês sabem, tem muitos interesses
diferentes envolvidos nessas discussões. Então, não é trivial, mas a gente já há várias décadas está discutindo a necessidade de simplificar o sistema. As empresas no Brasil, elas gastam muito tempo aí calculando e processando os impostos, então acho que qualquer simplificação é bem-vinda. Então, embora seja um debate complicado, aparentemente as forças políticas têm dado a entender que a gente está numa... que as coisas podem eventualmente avançar. Olhando para as reformas de forma mais genérica, a gente tem basicamente várias discussões no Congresso. Então, tem a reforma tributária que eu já mencionei, tem a reforma administrativa, que a ideia é tornar o sistema um pouco mais sustentável para os novos entrantes, para os novos funcionários públicos. Você tem essa questão do Renda Brasil, tem a questão de reduzir a tributação da folha, e também tem esse Plano Mais Brasil, que é basicamente rediscutir o Pacto Federativo, melhorar os gatilhos da PEC dos gastos. A gente tem a nova lei de falências, tem a autonomia do Banco Central. Então, assim, coisas na pauta não faltam. Acho que a gente tem muita coisa na pauta. A dúvida é como que isso vai avançar nos próximos meses. O calendário no curto prazo ele é um pouco mais complicado por conta das eleições municipais. Então, a gente imaginaria que talvez a gente pudesse vislumbrar um avanço um pouco mais forte, passando aí as eleições municipais aí no novembro. O setor externo, como vocês sabem, tem melhorado. A gente está, se vocês repararem nessa tabela, a gente está projetando um déficit de conta corrente muito baixo esse ano, 0,2% do PIB, vindo de 2,7% de déficit em 2019. Agora, não é uma melhora estrutural, é uma melhora cíclica, uma melhora que está sendo resultado de uma atividade muito fraca, de uma redução de importações mais forte do que a redução das exportações, de uma proibição, entre aspas, das viagens dos brasileiros, dos gastos dos brasileiros no exterior. Então, a conta corrente está melhorando pelas razões equivocadas. Então, embora no curto prazo ela reduz a demanda, essa melhora acaba reduzindo a demanda por dólares, a gente não é uma melhora sustentada, na medida em que a atividade acelerar, o déficit de conta corrente pode voltar a ficar pressionado. E outra coisa, se vocês olharem esse gráfico da direita em cima, o investimento direto está caindo, ainda está em patamares relativamente elevados, mas ele tem mostrado uma queda aí na margem. A gente chegou aí, em meados de 2019, perto de 80 bilhões, a gente está rodando aí perto de 60. Então, desse pico recente, o investimento direto já caiu perto de 20 bilhões. E olhando os dois gráficos de baixo desse slide, eles estão mostrando a questão dos investimentos em portfólio, e o que vocês podem ver nesses investimentos são essas saídas. As barras amarelas estão mostrando essas saídas que a gente viu tanto em ações, que é o gráfico da esquerda, quanto na renda fixa. Então, assim, a parte de portfólio, esse investimento mais de curto prazo, tem saído muito nas conversas que a gente tem com os investidores estrangeiros. O que eles comentam é que ainda existe muita dúvida em relação ao crescimento, tem muita incerteza, e eles não viam grandes prêmios nos ativos. Então, talvez agora, com essa correção recente, talvez o interesse melhore, mas para isso, acho que tem que ter uma convicção também maior com a agenda de reformas que eu mencionei. Quando a gente olha o comportamento do real, a gente mudou de patamar. Acho que é interessante notar que o real deixou de ser uma moeda de carrego. O Brasil recebia no passado, quando as taxas de juros eram perto de 14%, muito do fluxo de entrada no Brasil era um fluxo de carrego, e esse fluxo, com juro mais baixo, ele sumiu.
Então, a gente depende de fluxos relacionados ao crescimento, mas, como vocês sabem, o crescimento ele já estava decepcionando mesmo antes do Covid, e a agenda de operações relacionadas ao crescimento, como, por exemplo, privatizações e concessões, são agendas que requerem tempo. Então, para a gente, eventualmente, vislumbrar um pouco mais de apreciação do câmbio, a gente teria que ver um avanço mais importante nessa agenda. A gente acha que o novo normal aí é um câmbio acima de 5. A gente acha que é improvável que esse câmbio volte para esse patamar. Vai acabar dependendo muito do cenário externo, né, acho que eu vou deixar até para as perguntas de vocês, para a gente discutir um pouco desse cenário externo, mas vai depender muito do comportamento do dólar. Se o dólar tiver numa trajetória de depreciação para os próximos anos, isso pode ajudar um pouco a performance das moedas de mercados emergentes. Mas é interessante essa mudança de patamar e, apesar dessa mudança de patamar, o coeficiente de repasse para inflação ao consumidor tem sido baixo por conta de uma atividade que está relativamente fraca. E aí, para finalizar, olhando um pouco esse gráfico da direita embaixo, isso é a participação dos não residentes na dívida do governo, na dívida doméstica, e o que vocês podem ver aí desde 2015 é uma redução gigante nessa participação. Eles chegaram a ser 20% do total da dívida, e hoje a gente está falando aí perto de 9%. Então, teve uma queda muito importante. Quando a gente perdeu o grau de investimento, isso claramente afetou essas alocações, e eu diria que para isso mudar, você precisava de níveis de preços mais atrativos, que até a gente tem agora, porque a curva está mais inclinada, mas precisa de uma perspectiva de agenda de reformas e talvez de uma melhora na perspectiva de crescimento. Então, acho que a gente depende desses fatores para poder vislumbrar uma entrada maior de investimentos estrangeiros na nossa dívida. Então, para finalizar, voltando para aquele slide que eu apresentei no começo, eu acho que, assim, então, a atividade, eu acho que o risco talvez seja para uma atividade um pouco mais forte para esse ano, mas ainda com queda, e para o ano que vem uma incerteza muito grande por conta do comportamento do setor de serviços e do comportamento do mercado de trabalho. A inflação segue muito baixa, mas acho que a perspectiva é de alguma aceleração adiante. Política monetária vai depender muito da política fiscal. Então, dependendo de como esse debate fiscal evoluir, acaba afetando muito a perspectiva do Banco Central para a taxa Selic. E, finalmente, câmbio, como eu mencionei no final da apresentação, acho que a gente está num novo patamar e a nossa ideia é que o câmbio deve permanecer num patamar relativamente depreciado. Então, acho que esses eram meus comentários iniciais. Eu gostaria, então, de passar a bola para vocês aqui. Vou até tirar a apresentação para vocês fazerem as perguntas. E, de novo, obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui com vocês. Nós que agradecemos a participação. Primeira pergunta aí, Gabriel, pode começar com a primeira pergunta aí, por parte do Beribert? Claro. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Sim, senhor. Estamos. Tá certo. Uma pergunta um pouco mais, talvez política, mas enfim. Pensando numa possível vitória, né, do candidato democrata, Joe Biden, enfim. Como ficaria essa relação entre o Brasil, a relação econômica, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, e em relação ainda a essa possível eleição dele, como ficaria a situação da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e caso seja possível, caso ela, digamos, diminua ou, enfim, se amenize, né, quais os possíveis impactos para o Brasil? Tá, joia. Eu vou precisar a bola de cristal agora, né? Tudo pergunta fácil.
Bom, acho que ainda está. A gente sabe que o processo eleitoral nos Estados Unidos ele é sempre muito equilibrado, né? Às vezes você tem um resultado no colégio eleitoral e depois acaba tendo um outro resultado nas urnas. Né, às vezes tem essa discrepância, tem muita discussão de contestação também, não sei se vocês têm acompanhado aí o noticiário, então acho que ainda tem uma incerteza muito grande em relação ao resultado, é muito difícil a gente ter uma opinião muito forte, a gente nem faz projeção de eleições. Mas como acho que é interessante a pergunta, porque realmente o governo brasileiro tem mostrado uma proximidade importante com o governo do Trump. Então, claramente, se o cenário for um cenário de vitória do Biden, a gente vai ter que reconstruir algumas pontes. Não sei se vocês viram o noticiário na semana passada, o próprio Bolsonaro já, né, aparentemente, já criticou uma declaração do Biden sobre a Amazônia. Então, assim, tem vários temas controversos que vão ter que ser rediscutidos. Mas aí eu lembraria o aspecto que eu mostrei na apresentação, que queira ou não, o Brasil é uma economia fechada, relativamente fechada. Então, óbvio que o setor externo ele é relevante, mas ele é mais relevante para outros países do que para o Brasil. E, por exemplo, quando a gente fala de economia de eleição americana, a gente tem focado muito no México, por exemplo. O México, o CEP, né, acaba mostrando, né, que ele tem um contágio um pouco mais alto, né, a interdependência do México com os Estados Unidos é muito maior do que a dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos. Então, eu não estou querendo menosprezar, que eu acho que sim, é uma preocupação importante, e claramente, se a vitória for do Biden, a gente vai ter que reconstruir algumas pontes, mas a verdade é que o Brasil precisa dos Estados Unidos, assim como o Brasil precisa da China também, né? São dois dos principais parceiros comerciais. A gente está falando aí de mais ou menos 30% das exportações, 28% das exportações no ano passado foram para a China, 13% foram para os Estados Unidos. Então, são parceiros importantes que a gente não pode, né, até a gente falava, depois da eleição do Bolsonaro, veio toda a pergunta, mas será que agora que o Trump está brigando com a China, o Brasil vai brigar com a China? O Brasil ele tem que equilibrar os pratinhos, ele tem que ter boa relação tanto com a China quanto com os Estados Unidos devido a essa dependência. Eu acho interessante a parte da pergunta onde você fala da guerra comercial, porque, queira ou não, no momento, veio o Covid, e agora a gente está nesse debate eleitoral americano, essa preocupação com a guerra comercial aparentemente sumiu do radar, mas ela está mais presente do que nunca. Uma vez que a eleição for definida, a gente vai voltar a discutir guerra comercial. E para o mundo, guerra comercial não é boa, né? Porque basicamente tem esse discurso de protecionismo, queira ou não, o crescimento do comércio global, ele acaba ajudando a economia global. Então, assim, eu acho que esse ruído vai estar com a gente, né? Ele vai voltar forte depois das eleições e, na verdade, eu diria que independente do resultado eleitoral, a gente vai ter uma discussão de guerra comercial, Estados Unidos e China, mas talvez a magnitude dessa discussão acabe sendo diferente, dependendo do resultado. Uma das plataformas do Trump na primeira eleição, era essa briga com a China. Então, é difícil imaginar que isso vai sair do radar. Então, tem muito, acho que algumas preocupações, eu nem mencionei na apresentação, mas se a gente olha para o mundo, tem algumas preocupações de longo prazo. Guerra comercial, eu acho que é uma preocupação importante. Hábitos de consumo pós-Covid é uma preocupação importante. Comportamento pós-Covid também. Protecionismo relacionado com a guerra comercial. Mudança no supply chains. Então, todas essas coisas, eu acho que elas estão em aberto. É difícil ter uma opinião muito forte sobre elas, mas eu acho que elas são questões fundamentais para a gente focar nos próximos anos, em termos de comportamento da economia global. Tá certo. Muito obrigado pela resposta. Obrigado pelas perguntas. Beleza, agora uma pergunta aí do Finance. Perfeito. Vou fazer uma pergunta aqui. Bom, recentemente, como você pontuou, inclusive, algumas vezes na sua apresentação, a gente viu uma deterioração no cenário fiscal
e um aumento da percepção do mercado sobre o risco do governo em manter uma disciplina nos gastos públicos. Nas últimas semanas, aí, talvez com uma sinalização bem clara desse aumento de percepção de risco, foi o deságio nas LFTs. Dito isso, como que você enxerga, olhando aí para o Tesouro, as dificuldades que ele vai enfrentar para o financiamento e para a própria rolagem da dívida pública aí nos próximos semestres? Tá, obrigado pela pergunta. A verdade é que não tem almoço grátis. A gente aumentou significativamente o déficit. Isso consumiu o caixa do Tesouro. Até vocês acompanharam aí no mês passado essa transferência de resultado das reservas internacionais para o Tesouro. Então isso deu um alívio temporário no caixa. Mas a verdade é que você teve um aumento do déficit, isso vai ter que ser financiado. Então, num ambiente de maior incerteza e maior risco, como você mencionou na pergunta, esse processo é um processo um pouco mais complicado. Então, o Tesouro tem deteriorado, entre aspas, o perfil da dívida, a gente tem encurtado, tem buscado aí emitir papéis mais curtos, de menor duration, e a verdade é que naqueles leilões que foram um pouco maiores, acho que não dá para dizer que o mercado teve dificuldade de absorção, mas teve o mercado acabou pedindo mais prêmios. Então, eu acho que vai ser uma administração delicada para o Tesouro nos próximos meses. Esse ano a gente já não tem mais grandes vencimentos do Tesouro, mas na virada do ano, no ano que vem, a gente já volta a ter grandes vencimentos, então era até bom que o Tesouro conseguisse construir um pouco de colchão de liquidez nas próximas semanas. E aí, assim, essa dificuldade ou não de emissão vai ser muito relacionada a esse ruído que você mencionou na pergunta. Claramente, se o mercado tiver a percepção de que a gente está perdendo as âncoras fiscais, a dificuldade de financiamento vai ser muito grande. A gente vai ter um encurtamento ainda mais acelerado da dívida e, queira ou não, a gente vai ter essa discussão de financiamento. Talvez, no caso brasileiro, acho que a gente tem dois fatores que acabam reduzindo um pouco essa preocupação. Um é que a dívida é basicamente doméstica e o segundo é que a dívida é denominada em moeda local. Então, esses fatores acabam facilitando um pouco a vida, mas, no limite, o que tornaria o apetite do mercado, o que aumentaria o apetite do mercado para essas emissões seria uma reafirmação do compromisso fiscal. Nas últimas semanas a gente tem acompanhado, e aí eu volto para aquela discussão dos trade-offs, né? A gente tem visto como esse trade-off entre o político e o fiscal é complicado, é muito difícil realmente você fazer um cronograma de ajuste, e na verdade o que a gente está discutindo é que a gente tem que voltar para a agenda de reforma estrutural. Todo mundo, acho que talvez a boa notícia é que todo mundo aqui, todos nós sabemos o que tem que ser feito, né? Quais são as medidas que têm que ser encaradas, né? Não é surpresa para ninguém. Só que uma coisa é saber, outra coisa é conseguir implementar. Então, acho que a gente tem... acho que as próximas semanas são cruciais, embora, como eu mencionei, o fato da gente ter eleições municipais aí no meio do caminho, acho que dificulta um pouco esse processo de comprometimento com essa agenda de reformas, mas primeiro, não tem almoço grátis e não tem trabalho fácil. Acho que a gente tem que voltar para o básico, basicamente perseguir aí uma flexibilização maior do orçamento, uma melhora dos gatilhos e um ajuste fiscal que faça com que a gente consiga, ao longo do tempo, poder convergir para um superávit primário para garantir que a relação de dívida PIB caia. Um contra-argumento que eu ouço bastante bom, mas o juro é bem mais baixo, então a gente pode tolerar muito mais dívida, mas se a dívida cresce e você não tem ancoragem, esse risco acaba sendo refletido nos preços ativos. A gente viu esse movimento importante de preço do real, da moeda, a gente viu esse importante aumento da inclinação. Então, assim, a única forma de combater isso é voltando para o back to the basics. Vamos voltar para essa agenda de reformas, construir as pontes políticas para conseguir colocar o fiscal no eixo. Não tem, assim, eu acho que não tem milagre, não tem, não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira, né? A gente tem que
entregar uma agenda de reformas consistentes. Antes do Covid, todos nós estávamos mais construtivos, a gente tinha acabado de entregar uma reforma da Previdência bastante razoável, uma reforma que ia proporcionar savings, né, uma economia muito grande nos próximos 10 anos. A gente, né, entre aspas, gastou tudo em um ano com Covid. Assim, óbvio, eu não estou criticando a atuação, porque eu acho que realmente é uma emergência para o setor de saúde, estava afetando a população, acho que a gente tinha que reagir. Reagimos, né, fizemos vários pacotes de ajuda, mas agora tem que voltar para onde a gente estava, né, voltar a redesenhar uma política fiscal de responsabilidade. Obrigado. Beleza, mais uma pergunta aqui por parte do Iberibit. Com relação à questão da vacina, né? A questão da guerra comercial aí, também entre Estados Unidos e China. Faz algum tempo já, mas até onde eu me recorde, assim, até onde eu me lembre, tem alguns governos que não vão, que estão produzindo a vacina, porém não vão fazer a distribuição da vacina. Né? O principal exemplo seria o governo dos Estados Unidos, né? O Trump acabou afirmando que não ia distribuir a vacina do Covid-19 para outros países, né? Seria de exclusividade para os americanos. Eu queria saber mais ou menos quais seriam os efeitos dessa decisão na guerra comercial e também com a relação com o Brasil, né? Porque com o governo Bolsonaro pode-se dizer que houve um aumento da afinidade, vamos dizer, das relações entre Brasil e Estados Unidos, comparado ao passado do governo do PT. Sim. Bom, da vacina, eu não sou nem médico, nem infectologista, nem biomédico, nem biólogo, mas vocês têm acompanhado que tem uma série de vacinas em estágio 3. Quais delas vão ser aprovadas para uso, a gente não sabe. Quando que isso vai acontecer, a gente não sabe. Então, assim, acho que tem muita incerteza ainda em cima da mesa. Mas, por exemplo, o Brasil tem um acordo para a vacina de Oxford e São Paulo tem um acordo para uma das vacinas chinesas. Então, assim, não é que a gente está sem opção nenhuma. Tem algumas opções aí sendo desenvolvidas e sendo trabalhadas em termos de capacidade. Então, eu acho que tem algumas aí que o próprio Dória, né, o governador, deu uma entrevista na semana passada de iniciar o processo de vacinação em meados de dezembro para os profissionais da linha de frente aí médica. Então, assim, acho que tá. No final, cada governo está fazendo um esforço de proteger a sua população. Então, eu acho que a gente poderia até fazer um paralelo disso com a guerra comercial também, né, onde cada governo está atuando em benefício próprio. Então, obviamente, se a gente tivesse tecnologias avançadas, se a gente até investe razoavelmente em pesquisa e desenvolvimento, mas a gente, assim, a gente não é um país exportador de tecnologia, né? A gente tem, por exemplo, a nossa pauta comercial ainda é uma pauta de produtos de baixo valor agregado. Então, acho que a gente tem que fazer um esforço de desenvolver essa tecnologia. No caso da vacina que São Paulo tem negociado, existe uma transferência, entre aspas, tecnológica. Então, acho que cada país tem feito um esforço. Eu acho que o Brasil talvez esteja até razoavelmente posicionado nessa questão da vacina. Mas, assim, os laboratórios, claramente, no limite que você está discutindo, quem vai receber primeiro, não que os outros não vão receber. Eu acho que a gente está até na frente um pouco nessa discussão, por conta desses dois acordos que a gente tem. Nos Estados Unidos, uma vez que eles consigam atender a população americana, eles vão distribuir essa vacina, os laboratórios vão distribuir. Então, eu acho que é mais uma questão de timing. A gente aqui internamente, na verdade, no nosso cenário, o cenário que a gente estava trabalhando alguns meses atrás, ele não contemplava uma vacinação ampla antes de meados do ano que vem. E agora tem essa discussão que talvez no primeiro semestre do ano que vem você já consiga ter uma vacinação um pouco mais ampla da população. Mas acho que ainda são estudos, depende da viabilidade das vacinas, delas serem testadas, etc. Então, acho que ainda está tudo muito indefinido. Acho que a gente tem muita água aí para rolar, é difícil
imaginar uma solução de curto prazo. A gente só tem essas indicações de que algumas vacinas talvez são mais promissoras do que as outras. Mas uma coisa interessante para notar do Covid é que, por exemplo, na Europa, você teve um aumento dos casos, mas você não está tendo um aumento da letalidade, em parte porque tem afetado mais a população jovem. Então, assim, tem um pouco de mudança aí no formato do choque do Covid. E queira ou não, os tratamentos avançaram também, né? Tem uma série de tratamentos sendo desenvolvidos, tem um entendimento maior da comunidade médica sobre o vírus. Então, acho que, assim, nesse sentido, assim, o problema não está resolvido, mas claramente a situação hoje é bem diferente do que ela foi quando o choque apareceu no começo do ano. Corretíssimo. Agora eu dou a palavra aí para o nosso querido Eric para fazer a sua pergunta. Eric, por favor. Opa, perfeito. Obrigado, Lucas. Considerando a questão dos acordos comerciais, né? O recente acordo comercial do Mercosul e da União Europeia, todos estavam com uma ótima expectativa, contudo, os últimos acontecimentos, né, em relação à parte climática, foi, de certa forma, um pouco frustrada a expectativa. Embora tenha havido algumas perspectivas, né, na Ásia, de acordos, né? Como que o senhor vê, né, então, esse contexto dos acordos? Vai ser uma coisa, digamos assim, mais rápida que pode acontecer, ou uma coisa mais longa e toda a gama de interesse tem que ser considerada, mais quanto à questão do timing, dos acordos e os ganhos dele? Acho que, assim, no limite, acho que as economias elas têm que ser mais abertas, né, em termos de pensamento. Acho que a gente tem que abrir nossa economia, né, de forma ordenada. Os outros países, né, acho que tem que fazer o mesmo. Agora, basicamente, a gente está voltando à questão da guerra comercial, né? Os países estão defendendo seus interesses, tem uma onda global de nacionalismo, né, tem uma onda global de protecionismo. Então, tudo isso afeta a propensão a esses acordos. E mesmo na América Latina, os quadros políticos, né, eles, por exemplo, o Mercosul, que é o Mercosul hoje? Os interesses estão alinhados entre os países ou não estão? Eu acho que tem, inclusive, divisões importantes aqui na América Latina. Então, eu acho que, infelizmente, eu não trabalharia com a possibilidade de aceleração no processo de acordos. Eu acho que a gente está numa trajetória mais lenta. Eu acho que o Brasil tem que continuar buscando esses acordos comerciais, mas eu acho complicado a gente imaginar uma fácil solução. Se você lembrar, né, quando teve o acordo com o Mercosul, você mesmo mencionou, né, os conflitos, né, o noticiário vindo da Europa, a Europa criticando, porque cada um está defendendo os seus interesses. A gente acaba competindo, né, nessa economia global, a gente acaba competindo com diferentes produtos dos diferentes países. Então, qualquer tipo de acordo, ele é complicado. E até eu vou fazer um parênteses, né, que não tem muito a ver com a pergunta, a reforma tributária. Imagina, você está sentando todo mundo numa mesa que tem interesses muito discrepantes e que precisam chegar a um acordo de alíquotas. É mais ou menos isso, é muito difícil, né? Cada um está defendendo o seu próprio interesse. Então, eu não estou muito otimista com a evolução desses acordos. Vai depender muito desse panorama político global, resultado das eleições americanas sendo um dos principais fatores para a gente monitorar. E assim, não esquece, acho que a gente não pode esquecer que, por exemplo, o Brexit, a gente ainda está definindo, né? A Europa ainda está definindo como que vai ser essa saída do Reino Unido da União Europeia, né? Então, acho que a gente, acho que ainda tem muitas questões em aberto que acabam afetando esses acordos. Mas voltando àquele ponto da participação, o Brasil é muito dependente de China e Estados Unidos. O Brasil ele tem que focar nessas duas relações, tem que continuar equilibrando os pratinhos. Eu estava olhando aqui, o terceiro maior é Holanda e quarto maior Argentina, e a Argentina foi perdendo muita importância. A gente teve uma mudança de governo lá, as relações do governo Bolsonaro com o governo argentino não são das melhores. Então, acho que tem, assim, esse fator político acaba influenciando muito esses acordos. Então, eu não estaria muito construtivo com um avanço nessas questões. Obrigado.
Posso fazer uma agora? Bom, Sim, voltando um pouquinho para o tema de Brasil, né, e fiscal, você citou muito da importância das sinalizações do governo de que vai manter, né, a rota de disciplina fiscal para o próximo ano. Dito isso, entre as reformas aí que estão na pauta, né, do Congresso e do próprio governo federal, quais você considera as mais importantes para justamente trazer para o mercado essa sinalização de que o governo vai sim manter a responsabilidade fiscal aí para os próximos anos? Bom, uma delas, que não é, na verdade, uma reforma, é manter a PEC dos gastos, né? O teto do gasto, acho que é fundamental ele ser mantido, queira ou não, ele cria, uma condição de estabilização ou de crescimento baixo nas despesas, então acho que esse é um dos fatores mais importantes da nossa ancoragem fiscal. O outro são os gatilhos desse teto. Então, essa PEC, né, eles estão discutindo agora gatilhos que permitam que uma vez que você chegue no teto, você consiga uma margem de manobra maior no orçamento para cumprir esse teto. Mas, assim, acho que é interessante que a discussão fiscal, ela não é só o lado da despesa. Sem dúvida, a gente tem que ajustar a despesa, o Estado brasileiro, ele é muito grande, a gente tem que reduzir o tamanho desse Estado, tem que vender ativos, acho que o governo tem feito um esforço nessa direção, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, eventualmente, tornar a nossa arrecadação mais eficiente. A gente tem que, né, o governo tem sido vocal em não aumentar tributos, mas dependendo das pressões do lado da despesa, você precisa, pelo menos por um período temporário, talvez, eventualmente, a gente vai ter que encarar algum aumento de carga, né? Embora isso seja bastante controverso em termos políticos, mas por isso que eu volto, e aí, na verdade, aumentar a arrecadação é só com criação de impostos novos? Não, crescimento. Então, assim, eu volto para aquela questão de que tão importante quanto essas reformas fiscais para garantir essa sustentabilidade maior do gasto no médio prazo é o crescimento. O crescimento ele vai gerar uma melhora na perspectiva de receita, arrecadação, você tem essas receitas não recorrentes de vendas de ativos, etc. Acho que são coisas que a gente precisa focar para fazer com que a gente possa caminhar ao longo do tempo para um déficit nominal menor e para um superávit primário também, para poder trazer uma visibilidade de declínio na relação dívida-PIB. Então, de novo, não tem almoço grátis, acho que tem que focar tanto no lado da despesa quanto no lado da receita. Obrigado. Ok. E para nós finalizarmos aí, a pergunta aqui do Theo, aqui no chat. Você acha que essa dificuldade de financiamento do governo é um indício de que alcançamos o ELB e que o Banco Central tomou muito risco e cortou demais? Então, que, na verdade, assim, a discussão do nível mínimo de juros e qual que é o juro neutro, ela depende de vários fatores, dentre os quais os ajustes estruturais. Então, assim, claramente a gente está com um gap de produto bastante aberto, então faz sentido o juro estar baixo. Agora, a sustentabilidade desse juro baixo depende de uma agenda de reformas estruturais. E aí não é só macro, reformas macro e micro, de falências, a gente teve esse arcabouço do setor de saneamento, a gente teve o arcabouço regulatório do setor de óleo e gás, a independência e autonomia do Banco Central é uma outra discussão. Então, eu acho que esse juro, o nível estrutural de juros, o nível neutro de juros, depende dessa agenda estrutural. Então, nesse momento, a gente está abaixo da neutralidade para tentar estimular a atividade, mas o próprio Banco Central, ele destacou nas comunicações que tem que estar de olho na estabilidade financeira. E aí, como, né, foi trazido na pergunta, a gente tem um déficit a financiar, a gente tem um volume de emissão de dívida que tem que aumentar. Então, nesse sentido, o Banco Central, ele tem, né, por isso que o Banco Central, ele tem sido cauteloso na linguagem de possíveis reduções adicionais. Agora, aquela história, voltando ao ponto que eu fiz, a gente depende de uma combinação de fatores.
Então, se você tiver uma reforma estrutural, tiver perspectiva de manutenção do arcabouço fiscal, você vai olhar para a parte longa da curva, com juros reais acima de 4%, e falar, nossa, está atrativo isso aqui. Agora, se você não tiver essa ancoragem fiscal, você vai falar, nossa, né, 4% de juro real, acima de 4% de juro real na parte longa, acho que é pouco, eu preciso mais prêmio. Então, vai depender, eu acho que as próximas semanas, meses, vão ser cruciais, né, voltando às perguntas que vocês já levantaram, acho que a gente tem que monitorar esses sinais de comprometimento fiscal que o governo tem que passar né, para garantir que a gente tenha um cenário de estabilidade financeira no país. Ok. Isso acaba concluindo agora as nossas perguntas, né? Acaba concluindo aqui a nossa entrevista aqui. Agradecemos muito a sua presença aí. Agradecemos que o senhor aceitou o nosso convite. Esperamos que tenhamos novas oportunidades, até mesmo que seja presencialmente da próxima vez, né? E mais uma vez, muito obrigado por participar aqui conosco, tomar o seu tempinho aí para responder perguntas de alguns universitários aqui. Realmente, obrigado do coração. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer, eu estou à disposição, né, para eventuais discussões futuras, para a gente poder reavaliar. Eu acho que o noticiário vai ser muito fluido, seja no ambiente global ou no ambiente local também, então acho que a gente vai ter bastante coisa para discutir adiante. Eu que agradeço o convite de vocês e o tempo de vocês também. Ok. Muito obrigado. Boa noite aí. Obrigado. Obrigado. Salve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito Obrigado, obrigado. Davi. Tudo salvo aqui a gravação. Tudo certo aqui. Finalizando. Muito obrigado, viu, Davi? Muito bom. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Obrigado, viu, senhor Davi?